Seja bem-vindo ao nosso caso de conformidade maliciosa, no qual uma ex-esposa gananciosa acaba prejudicando a si mesma. Minha ex-parceira e eu assumimos o papel de mediadores após 3 meses de separação. Eu persisti em sugerir acordos de divórcio, buscando descobrir o que ela estaria disposta a aceitar, ao invés de simplesmente voltar atrás e me submeter novamente a ela. Possuo habilidades em lidar com documentos legais e percebi desde cedo que, por mais que preferisse uma atitude destrutiva e desaparecesse completamente, havia uma grande probabilidade legal de que eu tivesse que pagar pensão alimentícia e que ela tivesse direito a uma parte justa de nossos ativos. No entanto, em um estado sem a consideração de culpa e sem preferências de gênero, isso significava uma distribuição justa. Isso implicava que, do ponto de vista legal, nosso acordo de divórcio não seria fortemente inclinado a favorecê-la. Continuei empenhado em colaborar com ela e encontrar uma maneira de dividir nossos bens. Eu mantive essa abordagem diariamente ao longo de vários meses. Ela se opunha a qualquer proposta que implicasse responsabilidade de sua parte. Rejeitava qualquer ideia que resultasse em algo de valor saindo de suas mãos, todas as vezes que eu abordava a questão. Quando eu indagava ela sob quais condições ela ficaria satisfeita, ela simplesmente desviava a conversa para outro assunto. Não demorou muito até eu perceber que seria necessário ter um registro por escrito, então mudei para usar apenas o e-mail. Ao longo de tudo isso, também me dei conta de que um tribunal ordenaria pensão alimentícia, tornando sem sentido cortar completamente o suporte financeiro a ela. Nesse momento, eu não estava mais sendo totalmente submisso, havia transferido meu depósito direto para uma conta individual, acompanhava semanalmente seu fluxo de caixa e continuava a pagar as contas. No entanto, minha última oferta durante essa fase foi uma proposta extremamente desvantajosa: dividir os carros, um para cada um de nós. Eu assumiria todas as dívidas, incluindo os empréstimos estudantis dela, e pagaria a ela entre 3 a 4 mil dólares por mês durante um ano, para que ela pudesse se reerguer. Ela ficaria com todos os nossos pertences, enquanto eu ficaria apenas com meu carro, meus cachorros, algumas ferramentas e roupas. Ainda assim, isso foi rejeitado. Não atendia às expectativas dela. E assim chegamos ao cerne da história. O ponto crucial dessa conformidade maliciosa. Passados 3 meses, finalmente consigo convencê-la a aceitar um mediador, já que não estávamos progredindo de forma alguma. Ela comparece à reunião inicial, sendo a primeira vez que nos vemos em um tempo considerável, a segunda vez desde a separação. Desde então, ela estava morando na casa de sua irmã. O mediador começa explicando as diretrizes da mediação e os acordos a serem assinados. Eu assino sem problemas. Porém, ela hesita antes de colocar sua assinatura. Um dos termos relevantes é que concordamos em não apresentar mais nenhum documento legal. Nossa intenção era chegar a um acordo, e o mediador ficaria encarregado de registrar os documentos finais do tribunal em nome de ambos para dar prosseguimento ao divórcio. O mediador começa a fazer perguntas simples, e cada pergunta direcionada a qualquer um de nós resulta na minha desviando para um tópico irrelevante, tentando me manipular emocionalmente ou a ele. Eu a ignoro e direciono minha interação ao mediador. O ponto alto ocorre quando ela se arrasta literalmente para cima da mesa, colocando o rosto perto do meu, me forçando a olhá-la e envolver-me em suas lamentações. Nesse momento, o mediador encerra a reunião, lembrando-a das regras que ela havia concordado, nos atribui tarefas para preencher e nos faz agendar a próxima reunião com sua assistente, daqui a 2 semanas. 3 dias depois, recebo uma intimação para comparecer a um tribunal em relação a uma audiência sobre pensão alimentícia. A intimação apresenta a alegação feita por minha ex de que ela só havia recebido R$ 130 de mim em 3 meses. Caramba, aqueles dólares não eram verdadeiros de jeito nenhum. E isso nem menciona o fato de ela ter violado os termos do mediador. Acabei em uma conferência telefônica com minha ex e o mediador, e o mediador diz a ela que é necessário retirar as reclamações ou a mediação não pode prosseguir. Ela insiste com fervor que conhece seus direitos, então o mediador encerra sua participação. As devoluções de cheque cortam o saldo, subtraindo o tempo de trabalho até agora, e eu saio de cena. Me preparo para a audiência no tribunal, imprimindo 3 meses de extratos bancários e destacando cada transferência para ela, cada conta paga por ela pela metade, cada saque em caixa eletrônico com o cartão dela e também mais de 100 contas de pedágio que recebi dela, devido às passagens pelas faixas expressas de pedágio. Então, obtenho a placa de licença elevada que era dela. No total, eram 13 mil dólares e alguns centavos. Pensei comigo mesmo, você deixou passar alguns zeros na sua reclamação. Minha pilha final de papéis era bem espessa, então imprimi um resumo da planilha do Excel para usar como folha de rosto.
Também consultei novamente as regras de pensão alimentícia, essencialmente envolvendo a subtração da renda da pessoa de maior renda pela renda da pessoa de menor renda. A pessoa com maior renda deve pagar 40% da diferença para outra pessoa. Há um pouco de margem de manobra, mas é simples. Ela estava atualmente recebendo até 72% do meu salário, uma vez que você leva em conta suas contas. Essa audiência no tribunal foi algo positivo, mas não foi tão eficaz quanto um mediador e buscando uma resolução rápida, mas ciente de que não estava propenso a sair prejudicado, sem mencionar que eu imaginava as consequências de mentir em documentos judiciais. A data da audiência se aproxima. Compareço ao tribunal, esperando no corredor em frente à seção de direito de família. Ela aparece, se coloca ao meu lado e começa a reclamar novamente. Tento ignorá-la e, para evitar me envolver, começo a transcrever suas queixas na contracapa da minha pasta de documentos. Finalmente, ela percebe o que estou fazendo e encerra seu discurso com um comentário como: "Ah, eu entendo. Você está anotando o que estou dizendo para fazer seus amigos me odiarem. Acredite, eles não precisam de incentivo." Ela resmunga, senta-se algumas cadeiras distante e permanece quieta pelo resto do tempo de espera. O oficial do tribunal finalmente nos chama, entramos e o oficial começa com os discursos legais. Em seguida, pergunta a minha ex se ela tem algo a acrescentar à reclamação. Ela começa um discurso de altos e baixos, destacando todos os meus defeitos, acusando-me de crueldade por tentar me divorciar dela e argumentando que obviamente eu não precisava do dinheiro que ganhava, já que supostamente eu ia viver de maneira simples e barata de qualquer jeito. Sim, foram as palavras dela. Quando minha ex termina sua reclamação, o oficial do tribunal me pergunta se quero acrescentar algo. O oficial nota a pilha de papéis que tenho e a examina enquanto fala, então eu entrego a pilha de papéis, explicando que o resumo está no topo. A intenção era esclarecer os pontos financeiros em questão e simplesmente começar a revisar verbalmente cada item, um por um. Minha ex interrompe a cada vez para dar uma razão do porquê aquele item não deveria contar. O oficial continua pedindo para que ela pare de interromper, mas não tem sucesso. Finalmente, concluímos a lista, e o oficial balança a cabeça levemente, dizendo: "Sr. Opp, este processo judicial tem o propósito de garantir que ambas as partes estejam agindo corretamente." Assim, tudo isso, fazendo gestos em direção à minha pilha de papéis, precisa parar agora. Vamos reter o valor especificado por lei dos seus contra-cheques e enviá-lo para ela. Eu sabia que era uma vitória, estava ciente disso, mas ela não estava. Ela permaneceu convencida enquanto prosseguíamos com os cálculos. Eu percebi a animação dela com a ideia de receber um cheque diretamente do tribunal, acreditando que isso encerraria tudo. Obtivemos os totais, assinamos os papéis e entreguei um cheque referente ao primeiro pagamento. Nesse momento, o oficial se levantou para tirar as cópias de todos os documentos. Perguntei ao oficial se eu poderia esperar em outra sala enquanto ela providenciava as cópias, e ela concordou, lançando um olhar meio desconfiado para mim. Peguei primeiro os meus papéis, com o oficial mencionando que talvez levasse alguns minutos para ela pegar seus documentos, mas que eu estava livre para sair. Peguei a dica e saí imediatamente. Entrei no meu carro e liguei imediatamente para minha operadora de celular para cancelar o telefone dela. Eles me perguntaram se ela queria criar o próprio plano. Não posso responder a isso, estou cumprindo uma ordem judicial para retirá-la das minhas contas. Entendido, disseram. Em seguida, passei por todas as outras assinaturas que eu pagava e para as quais ela tinha acesso. Eu tinha todas as faturas na minha frente, com os números de conta e os números de atendimento ao cliente ali. Terminei e estava voltando para casa quando ela começou a encher meu telefone de e-mails, exigindo saber o que eu estava fazendo. Depois vieram mensagens de texto do telefone da irmã dela e, logo em seguida, chamadas. Eu apenas sorri e não respondi a nenhuma delas. Ela parou depois de 1 hora ou algo assim e me deu algumas horas de silêncio, mas então recebi um e-mail com todas as letras maiúsculas, com uma captura de tela da mensagem de conta ativa no Netflix. Meu Deus, até mesmo a Netflix. Eu admito, dei risadinhas. No entanto, as consequências ainda não tinham terminado. Um mês depois, ao perceber o quanto menos dinheiro estava recebendo de mim após vencer o caso, ela entrou com um recurso. Foi negado devido a 1 mês depois, sem um motivo válido,
Ela entra com uma reclamação alegando que eu não estava pagando as prestações do carro dela. Essa alegação era apenas uma desculpa para levar o caso ao tribunal. Eu estava de fato efetuando os pagamentos das prestações e também estava bem confiante de que, mesmo que não os estivesse fazendo, ela não saberia como acessar a conta do empréstimo. Embora ela legalmente pudesse fazê-lo, simplesmente nunca se preocupou em aprender. Dessa vez, eu estava representado por um advogado e ambos comparecemos ao tribunal. Minha ex participou por telefone. O oficial fez uma pausa antes de ligar para minha ex e comentou com o meu advogado: "Essa senhora é realmente peculiar." A confirmação dessa observação sempre ficará em minha memória. A chamada transcorreu de maneira previsível. Minha ex expressou suas queixas pertinentes, e o oficial continuou interrompendo-a. Por fim, o oficial do tribunal solicitou que minha ex comprovasse que eu não estava realizando os pagamentos do carro, mesmo enquanto ela segurava documentos que atestavam que eu estava efetuando os pagamentos. Minha ex quase gritou: "Eu simplesmente sei que ele não está pagando para me prejudicar." O oficial respondeu: "Eu possuo evidências de que ele pagou e está cumprindo sua obrigação legal. Essa reclamação está rejeitada, obrigado", e encerrou a ligação com minha ex. Depois disso, nos comentários, surgiu a história do Capitão Cinders, meu irmão, fazendo pagamentos em excesso após um término de relacionamento. Meu irmão fez uma oferta generosa para cobrir os custos de sustento de seus filhos. Contudo, sua ex-parceira decidiu que essa oferta não era suficiente e insistiu em seguir a via legal. Meu irmão concordou de bom grado, pois já havia calculado o valor que eles avaliariam como sendo sua contribuição. E, sim, acabou sendo determinado que ele estava pagando a mais. Ela tentou retroceder, mas uma vez que os tribunais estabeleceram um montante que ele deveria pagar, isso se tornou obrigatório. O divórcio aconteceu em seguida. Meu irmão propôs entregar-lhe a casa sem ônus, para que seus filhos tivessem um lar, além de pagar pensão alimentícia. Ele ficaria com o restante do dinheiro para recomeçar a vida. No entanto, essa oferta não foi suficiente para ela, e ela insistiu em levar o caso ao tribunal. Por meio de uma terceira pessoa, descobrimos que ela se vangloriava, afirmando que iria esfolar meu irmão. Ela desejava ficar com a casa, metade do dinheiro e pensão alimentícia. Estava certa de que o tribunal decidiria a favor dela. Assim, eles foram ao tribunal. Ela até contratou um advogado para lutar por ela, que aparentemente analisou a proposta de meu irmão e a considerou razoável e justa. Curiosamente, o juiz concordou. Dessa forma, a ex-companheira ficou com a casa, mas não recebeu dinheiro adicional. Contudo, a história não terminou aí. Como parte do acordo, ambos tiveram que revelar todos os detalhes financeiros ao tribunal, e meu irmão sabia que ela possuía um cartão de crédito secreto com uma dívida de 15.000 libras que não foi declarada. Caso ela tivesse revelado isso, a dívida teria sido dividida legalmente, mas ela optou por manter em segredo, possivelmente por vergonha, é o que supomos. Dessa forma, ela conseguiu ficar com a casa, mas sem dinheiro. No entanto, agora ela está com essa dívida secreta que não consegue quitar. Isso a fez entrar em pânico e começar a afirmar que deseja reivindicar futuros ganhos, pensões, heranças, entre outras coisas. Meu irmão fez uma oferta de 15.000 dólares, mas ela teria que renunciar a todas as futuras reivindicações sobre o dinheiro dele. Ela aceitou imediatamente. 2 anos depois, meu irmão herda 500.000 libras, e ela não pode reivindicar nem um centavo disso. Assim, ao presumir que meu irmão estava tentando enganá-la, ela acabou prejudicando a si mesma em cada etapa do processo. Nosso próximo post no Reddit é da usuária "Eu era a senhora rechonchuda desta sessão de 10 mesas." Tudo isso ocorreu há cerca de 18 anos. Eu trabalhava como garçonete em um vilarejo, fazendo o turno da manhã, já que era o período de maior movimento. Nessa época, ainda era permitido fumar em restaurantes, e tínhamos uma área para fumantes e outra para não fumantes. O arranjo das mesas considerava essa divisão. Nos domingos, ocorria uma agitada corrida de clientes após os cultos na igreja, lotando o local por horas. Por isso, até às 15 horas, era proibido fumar nos domingos. Durante os fins de semana, tínhamos cerca de 8 garçons, resultando em 2 atendendo o lado para fumantes e 6 o lado não fumante.
Portanto, quem estava na área para fumantes tinha que lidar com 10 mesas, enquanto os outros garçons tinham apenas 4. A gerência sabia da minha habilidade e sempre me colocava na maior seção aos domingos para eu cuidar de todas as 10 mesas sem problemas. Os garçons sempre discutiam sobre gorjetas e, sem exceção, eu sempre ganhava mais do que qualquer outro. Isso gerava inveja em alguns dos garçons mais novos, que alegavam isso sempre que eu pegava a seção mais vantajosa. A gerência percebia e veio me contar sobre a situação. Foi então que decidimos adotar uma abordagem de obediência maliciosa. Tudo bem, você pode ficar com a minha seção, e no próximo domingo eu pego a seção menor. Mas, como vou estar do outro lado do restaurante, não vou poder ajudar muito. Assim, tive um domingo com menos estresse, fiz meu trabalho normalmente, atendi minhas mesas e ganhei um bom dinheiro. O outro garçom ficou correndo de um lado para o outro, sem conseguir fazer muito. No final do turno, eles perceberam que ganharam menos dinheiro e gorjetas na semana anterior por não cuidarem bem das mesas, principalmente com o público da igreja, que é bastante exigente. Sempre era ótimo ouvir o novo garçom dizer: "Você pode ficar com a sua seção de volta, eu não quero mais ela." Isso não aconteceu apenas uma vez, ocorreu várias vezes durante os 5 anos em que trabalhei lá. Toda vez que isso acontecia, eu continuava ganhando mais dinheiro. Cada vez que um novo garçom reclamava, eu apenas sorria e dizia: "Vá em frente e pegue a minha seção." Eu até gostaria de fazer uma pausa. O próximo post no Reddit é do usuário Dubin. Tenho 20 anos, sou do sexo masculino e trabalho em Apenas Seguindo Ordens, um restaurante muito popular em uma área bastante snob. Minha principal função é auxiliar os garçons da melhor forma possível, para que eles só precisem se preocupar em agradar os clientes. Faço todo o trabalho pesado para eles, seja limpando as mesas ou levando bebidas e comida até as mesas. Dessa forma, eles conseguem focar em fazer os clientes rirem e recebem gorjetas que variam de 17 a 40 dólares por mesa. Enquanto isso, eu ganho 8 dólares por hora e sou tratado de forma desagradável. O gerente se aproximou de mim com um ar de superioridade e me disse para fazer uma limpeza profunda no chão, nas máquinas de gelo, nas paredes, nas lixeiras e nas prateleiras, e que eu não deveria ir à área da frente do restaurante por nenhum motivo. Isso me deixou bastante irritado, pois nenhuma dessas tarefas fazem parte das minhas obrigações no trabalho. Temos uma equipe responsável pela limpeza dos bastidores, então não fazia sentido eu fazer isso. Mesmo que essas tarefas pudessem ser feitas em, no máximo, 1h30, decidi ser um pouco ousado e fazer uma limpeza profunda na área até que ela estivesse impecável. Cerca de 30 minutos depois, o mesmo gerente se aproxima e informa que há 4 mesas para limpar e outras 2 acabaram de ser ocupadas, pedindo que eu levasse as bebidas até elas. Olhei para esse homem com o olhar de um jovem de 20 anos, sem preocupações financeiras, e disse: "Não, ainda não terminei a limpeza." Ele ficou chocado e respondeu com raiva: "Você pode terminar mais tarde, eles precisam de ajuda." Contra-argumentei: "Não, o lugar está sujo aqui. Afinal, não queremos que um inspetor de saúde apareça, não é mesmo?" Meu chefe saiu irritado como uma criança que não conseguiu o doce. 2 horas se passaram e eu estava de joelhos, esfregando como se estivesse trabalhando para o chefe Gordon Ramsay em pessoa. O mesmo gerente voltou com um sorriso e disse: "Nossa, isso parece que vai levar o dia inteiro. Talvez você devesse ir para frente e ajudar os garçons, já que a movimentação de domingo está grande." Respondi: "Sabe, você pode estar certo", e continuei limpando, e ele saiu furioso novamente. Avançamos para 2 minutos antes do término do meu turno. Meus joelhos, pernas e dedos doem de tanto limpar. Vou cambaleando para a área da frente, onde meu gerente estava me esperando, e ele diz: "Você finalmente decidiu ajudar, não é?" Apenas o olhei sem dizer nada, bati o ponto e saí para o meu carro, enquanto ele continuava me ligando insistentemente. Eu não me importava, afinal, teria 5 dias de folga consecutivos, e ele não poderia me demitir, já que fiz o que ele me pediu. A moral da história é: não pense que você é superior a alguém que não tem nada a perder. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, clique no botão de inscrição e ative as notificações, pois publico novos vídeos do Reddit toda semana.